Vocês já se perguntaram por que que foi criado o Bitcoin? Bom, todas as moedas que nós usamos hoje, como real, dólar, euro, iene, qualquer um, são moedas fiduciárias, ou seja, o governo emite e você tem que acreditar que aquilo vale alguma coisa. O problema é, o governo não emite só uma quantidade limite, ele vai emitindo dívidas e dívidas e projetando uma inflação para que a moeda se infle, ou seja, ela vai se desvalorizando ao longo do tempo. É lógico que simplificando muito, e também, quanto mais ele imprime, mais a moeda é desvalorizada, sem contar com as más administrações públicas e o que eles fazem com o dinheiro, que faz com que as pessoas acreditem menos no governo, fazendo com que uma moeda se desvalorize em relação a outra, como por exemplo o real e o dólar, porque as pessoas acreditam menos financeiramente no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, para resolver isso, foi criado o Bitcoin, que é uma moeda descentralizada. E como funciona isso? Várias pessoas ao redor do mundo, independente de quem seja, monta computadores específicos para minerar. E o que seria isso? Seria basicamente o computador processar vários códigos complexos de matemática e eles vão competir entre si, mais ou menos, para achar uma moeda, um Bitcoin, um pedacinho do Bitcoin. A gente fala como minerar, porque é como se estivesse lá minerando o ouro, que você vai achando pedacinho por pedacinho. É lógico que eu estou simplificando muito aqui, tá, gente? E quando você conseguir pegar um pedacinho desse minerado, desse Bitcoin, que a gente chama de Satoshi, você poderia guardar isso numa carteira virtual, numa Smart Wallet, que poderia ser de software, hoje em dia tem de hardware. Quer dizer, software específico para você colocar no seu computador que vai guardar uma chave, que através dessa chave você pode entrar na rede do Bitcoin e acessar lá as moedas que pertencem a você. Esse mecanismo de descentralização é impossível até o momento de alguém hackear ele ou de alguém fazer alguma coisa e de governos controlar. Falando no termos passado, por que isso é impossível? Porque o Bitcoin ele tem uma quantidade limite que pode ser minerada de tanto em tanto tempo. E essa quantidade vai diminuindo ao longo dos anos. Até então, o Bitcoin ele tem uma quantidade limite de moedas que vão entrar em circulação e elas vão entrando em blocos. Tipo, de tanto em tanto tempo pode ser minerado tantos Bitcoin, de tanto em tanto tempo, tantos Bitcoin, vai diminuindo a quantidade. Sem falar com que, se eu tenho um pouquinho de Satoshi, uns pedacinhos de Bitcoin, e eu perdi a senha da meu Bitcoin, esse Bitcoin está preso para sempre. É menos Bitcoin em circulação. Ninguém nunca mais vai achar esses Bitcoin. Ou seja, menos moeda em circulação. Totalmente diferente das moedas fiduciárias que governos podem imprimir a quanto eles quiserem, fazendo a moeda inflar, e podem fazer má administrações políticas. Podem inclusive falar, olha, você não pode usar mais o meu dinheiro no seu CPF por causa disso, disso e disso. Nós temos casos aí, enfim. Com o Bitcoin, com você tendo um Smart Wallet, você não tem esse problema, porque o Bitcoin é seu. Então, daí foi surgindo as exchanges descentralizadas. Casas que trocam Bitcoin com as pessoas que são descentralizadas, ou seja, elas são independentes de países, não tem governo regulamentando. Só que surgiu no meio do caminho, é algo que estava dando muito golpe, tava gente ganhando muito dinheiro, então algumas empresas surgiram para ser exchanges, empresas de exchanges, que você pode ir lá e trocar Bitcoin legalmente. Só que aí surgiu o maior problema de todos, que é o governo. O governo virou para as empresas e falou assim, beleza, você quer trabalhar com isso, mas você vai ter que me contar quem está negociando Bitcoin com você. E eu vou cobrar dessas pessoas e de você imposto. E aí, o que aconteceu? Quem não sabe mexer com Bitcoin ficou nessas empresas. E eles são obrigados a declarar, e o governo sabe tudo deles, menos eles não declarando, porque as próprias empresas são obrigadas a dizer para os governos quem está mexendo com o Bitcoin. Porém, existem outras pessoas que entendem mais do assunto, que usa exchange descentralizadas ou mesmo passa diretamente de smart wallet para smart wallet, o que o governo não consegue fazer nada. Só que no fundo, o que se tornou o Bitcoin? Não uma moeda de troca, mas sim algo especulativo, uma reserva de valor, alguma coisa do tipo. Não serve necessariamente como dinheiro, a não ser em alguns países que tem um governo muito pesado, e nesses governos existem outras criptomoedas que correm por lá uma alternativa para sair da burocracia do governo, como por exemplo a Venezuela, tem alguns casos lá que usa criptomoedas. Mas aí a coisa complicou porque
agora a gente está tendo ETFs de criptomoeda, de Bitcoin especificamente. O que que é? Uma empresa gigantesca vai lá e compra esses Bitcoins para armazenar num fundo fechado que as pessoas podem comprar. Só que isso já está vinculado a governo de tudo quanto é tipo. E isso é um modo de você se expor ao Bitcoin diretamente. Só que não é esse modo, é mais um modo especulativo ou de reserva de valor. Porque a coisa foi se distorcendo tanto ao longo dos anos que, ao invés do Bitcoin servir como uma moeda de troca independente de governo, virou uma moeda que as pessoas aplicavam muito golpes, porque muita gente não entende, e o lado que tentou organizar isso para ajudar as pessoas, o governo está fazendo tudo o contrário, fazendo com que cobre dessas pessoas, de algum modo, cobre das empresas, criando a burocracia de qualquer forma. Ou seja, o que era uma coisa no início virou outra coisa no final. Por quê? Só para vocês entenderem. Hoje, quando a gente utiliza algum banco para trocar dinheiro, esse dinheiro ele fica na nossa conta que está no banco, e o banco tem que falar isso para o governo. Então, qualquer movimentação que nós vamos fazer é de banco para banco, vinculada à nossa conta, e o governo sabe de tudo. Mesmo que a gente tenha que declarar depois, ele já sabe de tudo. Mas enfim, já nas criptomoedas, você tem algumas maneiras de fazer. A primeira maneira que surgiu lá atrás é o que? Você tem um software chamado Smart Wallet, que é uma carteira digital, e você pode guardar, porque você não guarda os bitcoins na carteira, você tem a chave para acessar esses bitcoins na rede. Então essa Smart Wallet, ela vai guardar a chave dessas criptomoedas. Ou seja, você tem ali uma chave que você pode, essa chave fala que é exclusivamente você da sua carteira para você acessar essas criptomoedas. Só que a Smart Wallet, na maioria dos casos, lógico que tem exceção, ela fica online, ou seja, você pode acessar de qualquer lugar, porque é um mecanismo online. Então, alguém pode descobrir a sua senha da Smart Wallet, o que é muito difícil, mas pode acontecer. Mas também você tem Smart Wallet local, que só fica preso naquele seu dispositivo. E também tem dispositivo que é Smart Wallet, geralmente liga um pendrive, e ali você só guarda as palavras-chave. Ou seja, tem uma chave, tem chaves dentro desse pendrivezinho que indicam aonde que estão, quais são suas criptomoedas. E todas as criptomoedas, elas são totalmente marcadas lá na rede, de onde elas vieram, para onde elas vieram, mas é independente de governo. O governo não sabe disso. Eles podem olhar, claro, mas se você usa de modo descentralizado, eles não podem te rastrear. Mas no momento que eles te conseguem rastrear qual é a sua ID, vamos dizer assim, da sua carteira, eles vão poder saber tudo que você fez. E é assim que faz, basicamente. Quando você vai mexer numa exchange de empresa, alguma coisa assim, você tem um ID que é da sua carteira, e só de passar esse ID para o governo, eles vão saber todas as suas movimentações, daí já acaba com tudo. E é por isso que alguém busca, tem muitas pessoas que buscam forma alternativa para que essa ID nunca seja vinculada à sua pessoa, e governos não podem rastrear de maneira nenhuma. Ou seja, tudo se distorceu. O que era para ser usado como moeda de troca virou especulação de médio e longo prazo, ou até de curto prazo, pelas pessoas, virou um tipo de aposta para algumas, ou uma proteção cambial. Ou seja, eu vou guardar qualquer tipo de Bitcoin, independente de que seja ele numa carteira Smart Wallet físico, digital, ou comprar através de um ETF, porque eu vou ganhar na oscilação de longo prazo disso. Ou seja, em vez de virar moeda, virou alguma coisa para você se proteger contra o governo dentro das leis do governo, que é uma coisa que tem muita gente que não gosta disso, porque quem é muito aficionado ao Bitcoin e outras criptomoedas, a ideia deles é justamente não ser controlado pelo governo, porque a tecnologia está avançando e daqui a uns dias o governo vai poder virar e falar assim: com a minha moeda eu não quero que você faça isso, com a minha moeda você só pode gastar até tanto com isso. Ou você tem a validade de usar esse valor, esse dinheiro que você trabalhou até tanto, depois ele não vale mais. Ou seja, com a tecnologia avançando, isso é possível. E com Bitcoin, você não tem esse controle do governo, desde que você faça ele descentralizado, de forma oculta. Enfim, isso virou uma confusão muito grande, porque muita gente não entende isso e nem entende direito o que é o Bitcoin e a rede descentralizada. Eu sei que esse vídeo pode ter ficado muito confuso, que eu falei de várias coisas, não entrei aprofundamente em nenhum, mas se vocês tiverem alguma dúvida ou de alguma coisa, podem dizer aí nos comentários. Valeu?